E agora eu quero falar sobre medo de novo, só que eu quero destrinchar mais sobre o medo. Falando mesmo sobre o medo, sobre sentir medo, sobre causar medo. As pessoas, nós pessoas sentimos medo quando nós somos desrespeitadas, quando nós somos pouco levados a sério, quando nós somos abusados, quando nós somos, quando a nossa vida está em risco, quando achamos que a nossa vida está em risco por causa de traumas passados. Isso é delicado. Isso é muito delicado. Por exemplo, precisa de pouca coisa acontecer para que alguém tenha medo de morrer, por exemplo. Eu lembro que eu tinha fobia social. Eu tinha muita fobia social na época que eu fumava maconha. E fumar maconha piorava a minha fobia social. Por quê? Porque na época eu tinha várias inseguranças. Tinha várias inseguranças. Na época que eu fumava maconha, que eu bebia álcool, eu me masturbava basicamente o dia inteiro. E, por exemplo, já que eu estou fazendo vários vídeos sobre transparência e etc., eu era uma pessoa que, por naquele momento da minha vida, 2022, 2023, 2021, 2022, 2023, começo de 2024, por eu estar perdido, por eu estar me sentindo extremamente triste e sem fazer muitas músicas, tomando remédio muitas vezes e parando de tomar remédio e saindo de casa tarde, voltando tarde e andando com companhias estranhas, eu sentia que a minha vida estava caindo pelas minhas mãos. Eu lembro que nesses momentos, por eu me sentir pouco, eu atribuía o meu valor como pessoa a, por exemplo, a minha genitália. Esse ato de me reduzir, por exemplo, esse ato de olhar pra mim como se eu fosse só a minha genitália, fazia com que eu me comparasse mais com outras pessoas, por exemplo. Fazia com que eu ficasse com medo, por exemplo, como se só tamanho de genitália importasse, como se tamanho de, de peito importasse, como se profundidade de vagina importasse, como se, sendo bem cru e sincero e real, como se essas coisas fossem as únicas coisas que verdadeiramente importassem. Essas coisas são detalhes. Eu saía na rua com medo. Eu saía na rua com medo do que, por exemplo, eu poderia fazer num estado tão delicado e trêmulo, num estado tão delicado e instável que era o abuso do álcool, o abuso da maconha, o abuso de pornografia e de masturbação, o abuso de tempo de computador, tempo de tela, o abuso de tempo de sono. São coisas importantíssimas. E naquela época eu lia pouco, eu comia pouco, eu bebia pouca água, eu ria pouco, eu tava em depressão. Eu saía na rua com medo, eu saía na rua muitas vezes eu estava com amigos, e esses amigos sim me ajudavam bastante com que eu ficasse um pouco menos com medo, um pouco menos inseguro, um pouco menos instável, só que ainda assim eu ficava instável. Ainda assim eu conseguia pouco ver o valor que eu realmente tinha. Quase não via. Eu quase não via. Eu não sabia o que era amor. Eu não sabia o que era se testar, eu não sabia o que era querer fazer alguma coisa, eu não sabia o que era querer ter um filho, ou o que era querer ter uma filha, não sabia o que era querer viver a vida para que outros também possam viver a vida. Para que outros e outras, para que outras pessoas possam também viver a vida.
eu me colocava muito para baixo. Eu, na minha vida, me acostumei a me colocar muito para baixo. E eu acho que muitas pessoas também durante a vida se acostumaram muito a se colocar para baixo. Se colocar como vítimas, a se colocar como culpadas. E o sentimento de, poxa, já sou vítima, já sou culpado, então pouco importa, é um sentimento que é tão ruim para o desenvolvimento pessoal, é tão ruim para poder olhar para si mesmo e se amar, é horrível, é horrível. Tem pouco resultado isso, tem quase nenhum resultado. Eu lembro que eu tinha medo também de começar a viver a vida. Eu tinha medo também de começar a trabalhar, eu tinha medo de começar a olhar para mim e me melhorar. Tinha medo porque eu achava que eu nem capaz disso era. Por causa de tantas coisas que foram colocadas em cima de mim como pensamento, como verdades, tantas mentiras às vezes, que eu pensei que eu era incapaz. Eu pensava que eu era. Já cheguei a pensar que eu era esquizofrênico, já cheguei a pensar que eu era inválido, por exemplo. Eu tenho várias coisas a dizer, por exemplo, sobre esquizofrenia. E uma das coisas é que. Bom, depois eu digo sobre esquizofrenia, mas uma das coisas é, poxa, às vezes uma pessoa que é esquizofrênica deveria ter a atenção e o cuidado com as palavras que essa pessoa que foi diagnosticada com esquizofrenia merece ter. As coisas precisam ser muito bem conversadas, enfim. Mas eu cheguei a duvidar muito de mim mesmo. Cheguei a duvidar muito de mim mesmo. Cheguei a ter muito medo. E quando eu tinha muito medo, eu dependia demais da opinião de outras pessoas para poder ter a minha certeza, para poder ter a minha verdade. Eu dependia demais da opinião de outras pessoas. Como eu parei de ter medo? Eu lembrei das pessoas que me amam. Eu lembrei dos amigos do passado, das amigas do passado. Eu lembrei de todas as pessoas que foram legais comigo. Eu lembrei de todas as pessoas que, apesar de às vezes serem chatas comigo, ou desnecessárias, ou idiotas comigo, eu lembro que sim, também às vezes, também muitas vezes, talvez, eu também fui um grande de um idiota com muitas pessoas. E o importante é saber que estamos melhorando. E por que eu lembro dessas pessoas? Porque eu tenho esses laços que me juntam com amigos e amigas que tiveram um passado de abuso, que tiveram um passado de desrespeito, de inconsistência, de instabilidade. Eu consigo sentir essas dores dessas pessoas e ter muito mais força para poder fazer o certo, para poder trabalhar, para poder honrar a educação que eu recebi, para poder honrar a educação que eu recebi, para poder ser justo, ser mais justo, para poder ser mais pacífico, para querer dar um basta, para querer falar chega à intolerância sem ser intolerante. É por lembrar das pessoas que eu me relacionei no meu passado. E que apesar de às vezes ser triste, foi bom. É por lembrar de tudo que aconteceu que eu tenho força para ser mais forte. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Me desrespeitaram bastante no passado, eu também desrespeitei muitas pessoas no passado. Mas as mesmas pessoas que me desrespeitaram também, às vezes, são as mesmas pessoas que me dão força para continuar lutando. Porque eu já me vi em algumas atitudes delas. Eu tenho certeza que elas já me viram em algumas atitudes minhas. Elas já se viram em algumas atitudes minhas. Somos humanos. E estamos melhorando. Muito obrigado.